Finalmente vai começar, de fato, o segundo turno hoje com o debate da Bandeirantes. Um debate muito tenso, principalmente para Bolsonaro. Porque Lula pode estar preparando uma bomba na manga para jogar no colo de Bolsonaro, porque o Paulo Marinho, que foi aliado de Bolsonaro em 2018, teve encontros com o Lula e aparentemente passou informações. Então Lula terá a oportunidade de dar um checkmate em Bolsonaro. Na sua opinião, Paulo Marinho passou alguma informação quente para o Lula? Lula dará um checkmate em Bolsonaro hoje? Deixe o seu like se você quer ver isso acontecer e, claro, se inscreva no canal. E hoje, de fato, pessoal, vai começar o segundo turno. Porque a população estava meio cansada, a população estava numa espécie de ressaca do primeiro turno. Porque a campanha do primeiro turno foi uma campanha cansativa. Então nós ficamos aí umas 2 semanas, de fato as campanhas também não apresentaram nada de muito relevante, foram 2 semanas mais de estudos e nós tivemos reflexos, claro, nas pesquisas de intenção de votos, uma total estagnação. Mas hoje tudo muda. Primeiro por conta do debate em si, que atrai a atenção da população e vai começar a engajar ainda mais a população. E nós temos ainda 2 semanas de disputa, então esse debate ele vai repercutir muito até o dia da votação. É diferente do debate da Globo, que acontece na véspera. Acontece na véspera da disputa, então tem o debate, não repercute, vai lá e vota. Mas ainda por cima, o debate vai ser às 8 horas da noite. Um bom horário, no domingo, muitas pessoas vão querer ver, um horário acessível, diferentemente daquele horário horroroso que foi o horário do debate da Globo. E o formato do debate da Band, com uma liberdade para os candidatos andarem para lá e para cá, vai favorecer muito a esse embate que nós queremos ver desde 2018. E o Lula, pessoal, ele teve um reforço na sua preparação nesses últimos dias, que foi o Paulo Marinho. Quem que é esse Paulo Marinho? Paulo Marinho é empresário do Rio de Janeiro, suplente do Flávio Bolsonaro no Senado e também é pai do André Marinho, que é aquele imitador do Pânico, da Jovem Pan, que depois ele acabou saindo, porque ele arrumou confusão com todo mundo lá. E ele tem um lance com a Maite Proença. Em 2018, o Paulo Marinho ele foi um dos braços direitos de Bolsonaro junto com o Gustavo Bebiano. Bebiano, que era advogado, infelizmente faleceu em 2021, vítima de um ataque cardíaco. E o Paulo Marinho ele cedeu a casa para o Bolsonaro usar como QG da campanha em 2018. Então ele sabe de muita coisa, só que depois ele rompeu com a família Bolsonaro. Tanto que o Paulo Marinho, em 2021, trouxe a informação para a Folha de São Paulo que a Operação Furna da Onça, que acabou deflagrando em todo o escândalo do COAF, das rachadinhas, que não foi explicado até hoje pelo Bolsonaro, ele trouxe a informação que a Operação Furna da Onça foi vazada pela Polícia Federal. Por isso que o Flávio Bolsonaro teve tempo para se antecipar, demitir o Fabrício Queiroz e demitir os familiares de um turno para o outro em 2018. Esse caso foi uma bomba na época, lá em 2020, mas não foi investigado absolutamente nada, ou na verdade não houve nenhuma conclusão mais drástica para o Bolsonaro, porque não dava para saber de onde saiu a informação. Se foi da Polícia Federal, se foi da Procuradoria Geral, se foi do Ministério Público, então esse caso do Paulo Marinho acabou não dando em nada. Mas é possível que ele tenha informações e tenha as entregue para a campanha do Lula. E aquela história do Gustavo Bebiano lá do celular, o celular bombástico do Gustavo Bebiano, tudo isso pode voltar agora no debate. Será que o Lula vai usar essas informações? Nós não sabemos, mas claro que tudo isso assusta e aumenta a pressão em cima do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já está naturalmente pressionado, ele está atrás das pesquisas do Lula. E se o resultado do primeiro turno for mantido em termos de votação, o Lula precisa de apenas 1,5% dos votos para conseguir ser o futuro presidente da República. E as 2 primeiras semanas do Bolsonaro foram semanas péssimas para o candidato. Ele perdeu as 2 primeiras semanas. Fora que essa semana que passou, o Bolsonaro teve erros e mais erros com a campanha de rua. Foi um fiasco a ida dele a Aparecida, depois um vexame em Recife com aquele comício esvaziado. Então o Bolsonaro ele vai ter que ir para o ataque contra o Lula, ele vai de fato realizar ataques abaixo da linha da cintura, porque ele precisa criar algum tipo de fato novo para movimentar essa corrida que está bastante estabilizada. E a estratégia do Bolsonaro vai ser tentar imputar ataques ao Lula em todas as perguntas. Então assim, nós vamos ter 45 segundos para os candidatos realizarem perguntas. Então em toda pergunta que o Bolsonaro for fazer ao Lula, ele vai tentar embutir algum tipo de acusação sobre qualquer tema. Então, pergunta sobre educação. Então o Bolsonaro vai fazer uma pergunta sobre educação
e fazer uma acusação também contra o Lula aproveitando essa pergunta. Vai dar certo essa estratégia do Bolsonaro? Qual será a bomba que o André Marinho, ou o Paulo Marinho, melhor dizendo, deixou para o Lula? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E as campanhas estão tensas, óbvio, são muito tensas. Ficam tensas porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles não são bons de debate, pessoal. Vocês sabem disso. O Lula é melhor de entrevistas e o Bolsonaro é melhor na live, ali no cercadinho. Então começaram a dizer que o Bolsonaro não estava se preparando, ele estava se recusando a ter o treinamento. Essa informação foi uma informação do Globo. Mas eu não confio muito nessa não. Porque a revista Veja trouxe uma outra informação conflitante com essa do Globo, dizendo que o Bolsonaro está até preparando a entonação de voz para provocar o Lula. Tá? Então eu vejo que o Bolsonaro está sim se preparando e muito para esse confronto. E a campanha do Lula também está preparando o Lula para evitar que ele caia em cascas de banana e principalmente na provocação do Bolsonaro. Essa é a informação que nós temos. E para o Lula, ele vai ter uma grande oportunidade. Ele vai ter que tomar um cuidado, claro, para não cair nas provocações do Bolsonaro. Mas nessa disputa não vai ter nenhuma linha auxiliar, como no caso Padre Kelmo. Só que nós sabemos que o grande calcanhar de Aquiles do Lula é justamente as perguntas sobre corrupção. Ele não sabe sair bem dessas perguntas nos debates. Ele saiu muito bem no Ratinho e também no Jornal Nacional. Mas no debate, Lula não é historicamente um bom debatedor. Mas eu vi uma entrevista de um rapaz, se não me engano, chama Grupo Locomotiva, pro UOL. E ele deu uma linha de resposta pro Lula, que é uma linha que se o Lula adotar, ele pode dar um checkmate no Bolsonaro. Ele falou o seguinte: o Lula poderia naturalizar a corrupção. Porque já é uma questão pacificada ou precificada pela população. Então o Lula poderia adotar a mesma linha que ele adotou no Jornal Nacional e falar o seguinte: olha, Bolsonaro, corrupção, qualquer governo está suscetível. Como aconteceu no meu caso na Petrobras e no seu caso no Ministério da Educação, que o ministro foi preso. Então nós temos que investigar. Mas qual é a sua proposta para combater a fome? Então o Lula ele consegue inverter o jogo para cima do Bolsonaro, saindo rapidamente da questão da corrupção, naturalizando, falando que isso é algo comum a qualquer governo, mas colocando o Bolsonaro numa disputa que ele não sabe jogar, que é a disputa das propostas. Ou o Lula poderia adotar, segundo a sugestão desse rapaz, o Grupo Locomotiva, uma linha mais Mário Covas contra o Paulo Maluf. O Lula poderia falar o seguinte: eu não vou discutir, o Covas falou o seguinte, eu não vou discutir honestidade com o Maluf. Então o Lula poderia falar: eu não vou discutir honestidade com o rei da rachadinha. Eu não vou discutir honestidade com aquele que tem ligação com a milícia do Rio de Janeiro, com o capitão Adriano. Então essa poderia ser uma ideia de abordagem do Lula e aí ele iria liquidar de fato o debate. É uma boa opção? Coloque nos comentários. Agora, se o debate for mesmo para o campo da baixaria, para o campo dos ataques, eu vejo que aí pode ser pouco produtivo e as ideias das campanhas, os objetivos das campanhas podem não ser atingidos. E eu vejo isso, pessoal, porque eu sinto que há um certo cansaço da população com essa campanha. Porque a campanha ela acabou indo para esse pântano dos costumes, com ataques mútuos de ambas as partes, com golpes abaixo da linha da cintura tão absurdos, que a população primeiro ela fica cansada e depois ela fica incrédula. Porque nós estamos falando até de comer índio, sabe? Então a população vê um ataque ao Bolsonaro vindo da campanha do Lula. Ah, mas será que isso é verdade? Aí depois a campanha do Bolsonaro, a população vê um ataque da campanha do Lula vindo da campanha do Bolsonaro. Fala, mas será que isso é verdade mesmo? Olha só esse absurdo todo. Vi até uma história do Pedro e o Lobo. Lembra do Pedro e o Lobo? Ah, é o Lobo. Chegava lá, não era. Aí quando de fato foi o Lobo, ninguém acreditou. Então pode ser, essa é uma hipótese minha, né? Vocês podem colocar nos comentários, que a quantidade de ataques nessa disputa, ela pode ter cansado a população. E esse debate pode sair-se vencedor do debate aquele que fizer um debate mais propositivo, utilizando um debate como uma espécie de respiradouro para esse terreno pantanoso dos costumes de ataques mútuos que cansa a população, que cansou a população ao longo de toda a campanha do primeiro e agora do segundo turno. E eu tenho essa percepção vendo a repercussão que está acontecendo com o reality show A Fazenda, da Record. Eu não sei se vocês estão acompanhando A Fazenda, mas A Fazenda virou um mar de baixaria. É claro que a gente adora ver baixaria. Só que o problema é que A Fazenda só ficou baixaria. Não tem um alívio cômico, não tem uma história paralela, não tem absolutamente nada. É só participante fazendo picuinha, ataque baixo, sujo, baixaria, confusão e intriga todos os dias. Isso tem cansado a audiência da Record.
por conta de tanta baixaria. E o mesmo pode estar acontecendo com a campanha. Então talvez, é uma hipótese que eu estou colocando aqui, sobre esse cansaço da população em torno da campanha, mas talvez o candidato que tiver mais propostas, for mais propositivo nesse debate da Band, pode vencer por conta de trazer esse respiro, esse frescor para a campanha. Mas essa é, pelo menos, a minha hipótese. Qual é a sua? Coloque nos comentários.